Muito boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um Carregando a Cruz, né? Estamos de volta com essa playlist. Nós comentamos aqui assuntos bíblicos e de defesa da fé, assuntos atuais aqui relacionados à fé cristã. Bom, hoje, essa semana, né, eu vi a fala do Felipe Neto e eu não posso deixar aqui de refutar. Eu sei que muita coisa se falou aí dessa fala aí toda errada do Felipe Neto, mas eu quero deixar aqui uma contribuição mostrando a falta de lógica do Felipe Neto, tá? E a falta de conhecimento de Felipe Neto sobre o cristianismo, tá bom? Mais uma vez o Felipe Neto se mostra um total desconhecedor da Bíblia e da doutrina cristã, beleza? E aí eu quero refutar a fala dele, nós vamos aí ponto por ponto da fala, ok? Antes disso, não deixa de curtir, deixar os seus comentários e compartilhar o vídeo, que isso ajuda muito o canal, beleza? E mais, se você quiser saber, se você quiser aprender, melhorar a sua capacidade de defesa da fé cristã, comunidade Carregando a Cruz, link na descrição, confere lá, beleza? Então, vamos lá, vamos já colocar aqui a imagem do Felipe Neto, o vídeo, eu vou assistir com vocês, tá bom? Vamos lá. Falando, você está errado, Felipe. Leia Levíticos 20, versículo 13. Eu já sei exatamente qual é, que fala sobre o homem deitar-se com outro homem é abominação. Se você continuar a ler Levítico, você vai descobrir que o homem fazer a barba ou aparar a ponta dos cabelos também é condenável. Tá igual, assim, é tipo, errado e essa pessoa tá condenada. Você também vai descobrir que se você se alimentar de qualquer animal com cascos, né, que tenha cascos nos pés, então carne de porco, carne de cavalo, carne de bode, cabra, enfim, você também vai ter cometido um pecado pesadíssimo aí, graças a Levítico. Tem Levíticos. Você vai descobrir algumas falas de Paulo também. Antes de ele passar para Paulo, olha só. Primeiro que ele está usando aí o Antigo Testamento como se o cristianismo fosse normativo, e não é. Bom, primeiro, o desuso de uma norma, não por si só, não justifica o desuso de outras normas, mesmo que esteja inserido no mesmo texto. Gente, isso é uma hermenêutica básica. Isso é usado em todas as épocas, né? E até hoje, né? Você tem uma lei, você muda um artigo, não significa que você vai mudar tudo, tá? Então ele vai dizer mais à frente que a gente escolhe isso aqui e aquele ali a gente deixa. Isso aqui a gente não usa, mas isso aqui a gente usa. Gente, isso é simples, dentro da ótica legalista. O problema maior aqui não é esse. O problema maior, Felipe Neto de novo demonstra que não sabe nada de cristianismo. Olha, além disso, do fato de que uma norma que caiu em desuso não justifica o desuso de outra, né? Além disso, a Bíblia não é normativa, a Bíblia é principiológica. E ele vai tratar exatamente de dizer, olha, por que você não segue tal lei, mas segue a outra? Gente, as leis ou as normas do Antigo Testamento que prevalecem até hoje, elas têm fundamento no Novo, tá? E mais, a Bíblia ela é principiológica. Ela não é normativa. Portanto, não é a norma que vale, mas é o princípio. A questão da homofetividade ela já começa na própria criação. Há uma ordem criacional para isso. Tá? Deus cria macho e fêmea, homem e mulher, tá? E deixa mandamento para isso. Ou seja, aquilo que a gente pratica, o fundamento último não é uma norma, mas são os próprios atributos de Deus. E ele vai citar Paulo e a gente vai ver o tamanho da contradição na fala dele. Olha só. Também no Novo Testamento, em cartas enviadas por Paulo, onde ele recomenda para uma cidade específica que as mulheres devem se calar na igreja. Elas não podem falar. E que se elas tiverem alguma dúvida, elas têm que perguntar para o marido dentro de casa. E elas também não podem ensinar. Mulheres não podem ensinar, tá? Eu acho que é curioso quando vocês pegam só os trechos da Bíblia que agradam a vocês. Os trechos da Bíblia que agradam a vocês. Olha que interessante. Paulo, Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 25, olha só. Paulo condena a homofetividade. Ele está fazendo a mesma coisa. Ele nos acusa de fazer o que ele está fazendo. Olha só. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Olha que interessante. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. O próprio Paulo condena. Ou seja, ele pega também textos que o interessam. Ou seja, ele nos acusa de fazer o que ele está fazendo.
É assim que funciona, né? Então, assim, ele não entende nada de Bíblia, ele não entende nada de cristianismo. Isso já ficou claro naquele debate dele com o Marcos Feliciano, né? Infelizmente, Marcos Feliciano também não foi bem naquele debate, porque eles não entendem nada de lógica, né? Nada de lógica. Então, veja só, a Bíblia, gente, ela é principiológica, ela não é normativa. Tá? Então, como que eu sei que um preceito do Antigo Testamento deve continuar sendo seguido, como, por exemplo, não matarás? Porque ele valida o próprio caráter de Deus. Né? Então, existem normas no Antigo Testamento que são puramente cerimoniais, são puramente morais daquela época. As próprias falas de Paulo têm um contexto histórico em alguns casos. Né? A mulher não poder questionar. Lembra que nós estamos em uma sociedade completamente diferente da nossa. Né? Então, a mulher não poderia ter voz. Inclusive, naquela sociedade, mulher não era nem considerada gente. Ela não podia herdar, né? Ela não podia fazer negócios e assim por diante. É importante lembrar que no Brasil também era assim. Código de 1916, a mulher casada não podia fazer, ela não tinha a capacidade civil, né? Sem autorização do marido, ela não podia comprar, vender, enfim, né? Então veja, o Felipe Neto mostra total desconhecimento do que é o texto bíblico, do que é a doutrina cristã, tá? Portanto, como que nós entendemos que uma lei, uma norma deve continuar sendo seguida e outra não? Quando ela está inserida na ordem criacional, quando ela está inserida nos princípios, quando ela reflete os atributos do Criador. Né? Portanto, essa questão da homofetividade ela não está pautada numa lei de Levítico, que nem é capítulo 20, capítulo 18. Tá? Ela não está pautada ali, ela está pautada na própria ordem criacional. Os gregos, por exemplo, eles seguiam o naturalismo. O que eles não seguiam era a ideia de que havia um Deus criador. Né? Então, os gregos que amavam tanto a questão da homofetividade, né, eles entendiam que a homofetividade era algo natural, mas o casamento não. Né? O casamento homofetivo não. Por quê? Porque eles entendiam que havia uma natureza, que havia uma ordem criacional. E, dentro da Bíblia, dentro da doutrina cristã, o pecado é o que vai contra a ordem criacional de Deus. É exatamente isso. Então não é uma lei, não é uma norma, mas é toda uma ordem divina que Deus estabeleceu. Né? E aí vamos continuar que o negócio piora um bocadinho. Vamos lá. E vão encontrando razões para descartar outros trechos, dizendo que não, veja bem, usando a hermenêutica para tentar associar um tempo e data, mas gay não. Gay até hoje. Não interessa. Gay a gente vai manter. Por quê? Porque eu quero. Muito fácil. É porque eu quero. Já mostrei aqui que é uma ordem criacional. Assim como outros pecados, adultério. A poligamia, por exemplo, que ela é tolerada no Antigo Testamento, hoje não é mais. Né? Não ser cristãos malucos aí, mas cristãos que entendem a ordem de Deus e tudo mais, tá lá. Inclusive, ele vai questionar o divórcio. Olha que interessante, né? A poligamia que era aceita lá atrás e hoje nós refutamos como algo pecaminoso, isso ele não toca. Né? Isso ele não toca. Olha que interessante, né? Fácil ler a Bíblia dessa forma, né? Você descarta aquilo que não é mais conveniente, aquilo que você considera errado. A Bíblia, por exemplo, ela ensina exatamente como você deve fazer caso você tenha uma filha e queira vendê-la como escrava. Argumento aqui do espantalho, né? Você inventa uma outra coisa que nem tá no meio ali, você tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, a outra lá também, né? Era argumento do espantalho. São normas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma questão ali é a homofetividade, né, o pecado sexual, outras coisas são normas sociais, normas cerimoniais, uma coisa que tem nada a ver com a outra, né? Aliás, a Bíblia, ela protege muito essa questão de vender como escravo, né? Uma pessoa não poderia ser eternamente escravo como era nas culturas em redor da época. Olha pra você ver. Sabe de nada, né? Você ignora essa parte bíblica? Por que você não ignora a parte de Levítico que fala de gay? O que você escolhe? Qual que você vai ignorar e qual que você vai seguir? Quer ser cristão? Siga Cristo. Mano, não é difícil. Foca no que Jesus veio ensinar pra gente, mano. Os ensinamentos de Jesus são incríveis. Tirando o que ele fala sobre divórcio, tudo é Tirando o que ele fala sobre divórcio, tudo é incrível. Tirando o que ele fala sobre divórcio. E é interessante que quando Cristo fala sobre divórcio, ele está condenando a atitude libertina daqueles homens daquela época, que davam carta de divórcio porque estava afim. Cristo condena exatamente isso, protegendo as mulheres. Olha que interessante. Felipe Neto mostra total desconhecimento do contexto e da doutrina bíblica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cristo, quando condena o divórcio, ele está condenando a prática promíscua daqueles homens que rejeitavam suas mulheres a troco de nada.
sem razão, só porque não queria mais. Porque não queriam assumir o compromisso de serem maridos, de serem pais. É a mesma coisa hoje, né? Eu não quero o compromisso de me submeter à ordem natural, criacional. Não quero ter o compromisso de me submeter aos meus pais. E aí eu crio um monte de bobagem. É a mesma coisa, né? E ele vai dizer, siga Cristo, o amor e não sei o quê. Vamos terminar de ver aqui que piora mais um pouquinho. Incrível, incrível! Por que vocês focam na porcaria de Levítico, mano? Por que fica voltando no Antigo Testamento, naquelas coisas ultrapassadas, completamente sem sentido nenhum de serem utilizadas no século XXI? Pra que usar a desculpa da tua religião pra segregar, matar, destruir? E olha só, ele fala de Jesus, né? Jesus citou o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi Deus que deu. Jesus é Deus. Então traz o próprio caráter de Cristo. Ele não entende nem isso, né? Então, o divórcio mesmo é o amor de Cristo pelas pessoas, refutando a prática pecaminosa. Agora, olha só, né? Eu vou voltar aqui um tiquinho, que essa parte aqui é interessantíssima, olha só. Não tem sentido nenhum de serem utilizadas no século XXI. Pra que usar a desculpa da tua religião pra segregar, matar, destruir, causar um mal, mano? Foca no que Jesus falou, é amor, cara. Para segregar, causar o mal, usar a sua religião para matar. Bom, qual cristão está fazendo isso? Eu te pergunto. Qual cristão está fazendo isso? Felipe Neto, né, com o mascote do progressismo, ele nos acusa daquilo que ele faz. E tem que ser feito. Por quê? Até onde eu sei, pode ser que você conheça algum líder religioso que está mandando matar, mandando brigar, mandando fazer qualquer coisa. Até hoje eu não conheço nenhum líder religioso que mandou matar, mandou brigar. Agora, temos aí aos montes nas redes sociais e notícias progressistas que invadiram igrejas, agrediram cristãos, interromperam missas e cultos, botaram fogo. Eu vi hoje no Instagram, né, dia 28/6, pessoas que chutaram a Bíblia, né, progressistas lá no movimento LGBTQI, e jogaram dentro de um banheiro químico. A intolerância está aí. E tem que ser assim, gente. Eles pintam a gente daquilo que eles querem fazer para que eles possam ter uma reação agressiva. Justificar a sua agressividade com uma narrativa que não existe, uma guerra que não existe. Isso é tática de guerra há muitos anos, né? Há registros de que provavelmente Hitler fez isso. Foi lá, mandou um general dele invadir a Polônia, matar alguns poloneses, pegar o uniforme e invadir a Alemanha para justificar a Segunda Guerra, para justificar a invasão da Polônia e a Segunda Guerra. Né? Se isso é verdade, a gente não sabe. Mas isso é muito comum de ser feito. Né? Eu invento uma agressão para que eu possa agredir. É a tática progressista, gente. Mentirosa. Uma narrativa mentirosa. Não tem nenhum cristão fazendo isso. E ele prega o amor. Né? Ele fala do amor. Que amor é esse? Não sei. Ele nem entende do que ele está falando. Ele não sabe o que é o amor de Cristo. Até porque só conhece o amor de Cristo quem se relaciona com Cristo. Através das Escrituras. Coisa que ele não faz. Vamos continuar. Então, faça o que Jesus falou sobre os gays. Nada. Faça o que Jesus falou sobre os gays. Nada. Bom, será que Jesus não falou nada mesmo? Olha, é óbvio. Naquela época não tinha movimento LGBTQIA+. Não tinha um movimento agredindo tudo. Né? Mas Jesus validou o Antigo Testamento. Jesus disse que ele é Deus. Portanto, Jesus sendo Deus, é óbvio que as Escrituras vieram dele mesmo. O próprio Antigo Testamento. E a hermenêutica é exatamente isso, aquilo que está atrelado ao caráter de Deus. Só que Jesus falou contra os movimentos religiosos, falou contra Roma, falou contra os movimentos ali, contra pecados. Bom, se houvesse esse movimento, certamente Jesus iria se opor, porque é um movimento contrário à criação de Deus. Tá? Para encerrar, é importante dizer o seguinte, olha, nós não temos problema nenhum com pessoas que são homoafetivas. Eu tenho pessoas na minha convivência, ok? Nós nos opomos a um movimento que quer transformar isso, quer nos enfiar isso goela abaixo, né? Não dá, né? Não dá, ok? Então assim, não tem problema nenhum você viver ali os seus desejos, né? As suas vontades. Não, eu não quero nada com Deus, tá tudo certo, viva lá. O problema é quando isso começa a nos agredir. Quando eu quero fazer um discurso e convencer a todos de que eu estou certo, de que isso é louvável e tudo mais. Né? Aí não tem necessidade. Né? Já
pensou se eu tivesse que convencer todo mundo a me aplaudir? Eu não vivia, né? Esse é o problema, tá? Então tá aí. Lógica de Felipe Neto é zero. Ele não segue nenhuma lógica. Ele usa argumento do espantalho, fala coisas que não tem nada a ver para tentar refutar ali o texto de Levítico, tá bom? E no fundo, o fundamento da doutrina cristã são os atributos de Deus, né? Não é uma lei, né? Lei é o Sermão do Monte. Cristo vai explicar o que é homicídio. Olha, foi dito, não matarás, mas eu digo que se irá. Ou seja, é princípio, né? São princípios. Quando você fere os princípios que decorrem no próprio caráter de Deus, você está pecando. É por isso que algumas leis do Antigo Testamento já estão ultrapassadas, não são aplicadas mais, porque eram cerimoniais, eram sociais, eram alimentares, né? Então isso aí ficou ali, teve a sua função. Inclusive essas leis, através delas, o povo foi preservado em vida muitas vezes. Leis de higiene, né? Enquanto povos ali, isso está registrado na história, né? Enquanto povos morriam milhares durante pestes, as leis judaicas permitiam, né, que eles se mantivessem, porque tinha ali um saneamento bem mais evoluído do que dos seus vizinhos, né? Então, para isso, houve aquelas leis, né? No sentido de doutrina, só permanece aquilo que Cristo, né, nos ensina e aquilo que está atrelado à lógica da criação, aos atributos de Deus. Amém? É isso. Espero que tenha contribuído com você. E lembrando, né, se você quer aprimorar aí a sua habilidade de defesa da fé, tá aí o Carregando a Cruz. Tem o link aí na descrição. Amém? Que Deus abençoe. Grande abraço e até o próximo vídeo.